Oiê, tudo bem? Vamos começar mais um Café com Luffy? Bater um papo gostoso sobre algumas coisas que realmente fazem diferença no nosso pensar do dia a dia. Eu sempre toco esse sininho e esse sininho ele parece que nos conecta com a gente mesmo. E hoje eu quero falar um negócio muito legal com vocês que é sobre recomeços e reajustes. E isso eu vou usar uma coisa que a gente fez ontem à noite como exemplo. Então, presta atenção aí para você pensar e deixar as melhores percepções do que a gente vai conversar aqui venham à tona, tá bom? Então fecha o olhinho aí pra gente escutar o sininho, 2 e... Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, eu recomendo vocês sempre dar essa meditaçãozinha de segundos, 1 minuto, sempre que você puder. Esse momento que a gente bate o sininho, ele é muito importante, porque às vezes você pode falar, eu não tenho tempo, eu estou numa correria, mas olha quanto tempo durou, tão pouco, mas se você faz profundamente, ela se conecta com o seu melhor potencial ali dentro de você, e aí o seu dia sempre vai ser muito melhor, ou independente da hora que você estiver fazendo, tá bom? O que eu quero conversar com vocês hoje, que é muito propício para os nossos primeiros vídeos e também para o início do nosso ano, é sobre recomeços e reajustes. Ontem à noite, eu e o Alexandre, porque a gente foi viajar, né? A gente tinha ido viajar, etc e tal. E aí, o que a gente fez? Quando a gente viajou, a gente teve que colocar as plantas dele dentro da minha casa, porque assim as pessoas que vieram me ajudar na manutenção do jardim precisavam abrir só o meu apartamento, não precisava abrir o dele, então ficou cheio de planta aqui dentro. Ele colocou... A gente fortaleceu uma planta com a outra para poder bater o vento, não ter problema de cair, aquelas coisas todas. Enfim, a gente deu uma mexida ali na área dele. E então chegou a hora da gente colocar no lugar. E isso a gente estava fazendo ontem à noite. E foi muito interessante na hora que a gente estava fazendo ontem à noite, porque ele tinha uma planta muito grande que ele tinha dentro de casa, que é uma Ficus lirata, e ele colocou ela para fora para poder aguar, né? Para ela não ficar dentro de casa. Então ela ficou esse tempo todo do lado de fora, para poder pegar chuva, as pessoas aguarem, etc e tal. Na hora que ele voltou, ele falou: Nossa, eu gostei da minha casa sem essa planta. Eu acho que eu queria que ela continuasse lá fora, mas não tem espaço porque já está muito cheio de coisas. Aí eu falei: Não, a gente tem espaço sim. Vamos tentar colocar ela aqui. Aí a gente empurrou para cá e encaixou perfeitamente no lugar que ela vai ser muito feliz. Só que na hora que a gente encaixou ali, e aí ele falava, não, não vai caber, não vai caber. Eu falei, oi, claro que vai, né? A gente sempre vai dar um jeito e deu certo, não sei o quê. Na hora que a gente encaixou isso, a gente falou, poxa, por que a gente não mexe então esse jardim inteiro? Vamos organizar melhor, porque a gente está entendendo as plantas em casa. Então a gente começou a mexer aqui, começou a tirar para cá, e aí a gente mexeu. Inclusive, neste momento, talvez você esteja pensando assim, ah, Luffy, mostra pra gente o jardim. Eu queria te dizer que o papo não é sobre o jardim. Eu estou te usando o exemplo do jardim para você entender, mas eu quero que você preste atenção no seu jardim interno, que é essa que é a razão do nosso canal. E você vai entender aonde que eu quero chegar. E aí a gente mexeu o jardim pra cá, mexeu pra lá, não sei o que, e várias vezes eu olhava pro Alexandre e ele tava com aquela cara assim de, o que você tá fazendo? Eu não tô entendendo nada, é você que entende dessas coisas, e ele não gosta de empurrar peso, aí eu ficava fazendo um crossfit, puxando pra cá, puxando pra lá, etc e tal. E aí no final ficou um espetáculo, tipo assim, como que pode a gente não ter pensado nessas soluções que a gente pensou antes, porque ficou extremamente melhor. Como assim? Eu demorei meses, né, antes de entender que era assim a melhor forma do jardim dele.
E aí ele falou, poxa, por que a gente não pega lá uma árvore um pouco maior sua que está lá do seu lado e a gente coloca aqui e aí a gente faz não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, deixa assim, etc e tal. Mas eu tava tomando café da manhã aqui agora de manhã e aí eu tava olhando para a acerola lá que tá precisando de cuidado, tá precisando de carinho, tá precisando mais de sol, etc e tal. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou levar essa acerola para lá e vou fazer não sei o que, e vou embora. Já comecei a pensar várias coisas que seriam possíveis de ainda melhorar mais ainda aquilo que a gente está fazendo lá. Aí eu me toquei dessa conversa que a gente precisava ter. Os nossos recomeços e os nossos reajustes de vida, eles passam primeiro pela intenção de, ou seja, vamos fazer uma alteração, acho que pode melhorar, tá na hora da gente tirar as folhas, mexer as coisas, arrastar vaso, sabe, aquelas coisas que não estava agradando, puxa para cá, puxa para lá, lembra do seu jardim que eu tô falando, tá? Tô falando do jardim de decoração, não que isso é outro canal meu, aqui é a gente falando daqui, ó. E aí a gente entra numa história de mexer no nosso jardim, empurrando um vaso para cá, empurrando um vaso para lá, mexendo uma coisa aqui, mexendo uma coisa ali, para que a gente possa entender que ali a gente está encontrando uma melhor solução. E depois que a gente encontrou essa melhor solução, que a gente limpou, tirou as sujeiras que estavam atrás dos vasos, deu aquela varrida maravilhosa, a gente ainda tem a possibilidade de olhar outras com o tempo e falar, acho que ainda pode dar uma pequena melhorada e dar sempre um reajuste. A gente está começando o ano, a gente está começando o que eu acho muito interessante esse negócio, que na verdade não é nada, né, gente? É só mais um dia. Mas, na verdade, se você olhar esse calendário, faz com que a gente psicologicamente entenda que estamos começando mais um ano. Mais um ano de calendário. Então é muito interessante a gente olhar para esse ano de calendário e colocar as nossas metas, fazer as nossas limpezas, tirar os vasos do lugar, recolocar em outros lugares, fazer aquelas limpezas que ficam escondidas ali atrás e preparando para um novo começo. Porque a gente está aqui começando um novo ano, né? E eu usando esse exemplo do jardim, porque a gente começa com um novo visual que deu aqui para a história. A casa do Alexandre, inclusive, cresceu. Eu prometo que eu vou mostrar para vocês, tá? Claro que eu vou mostrar hoje. Mas ela cresceu, ele teve mais movimento. Nossa, tipo, eu falei, cara, sua casa cresceu muito do nada, mexendo no jardim. Imagina que viagem. Como que você está pensando os seus reajustes nesse recomeço? Talvez você tenha sido forçada a se recomeçar por algum motivo, porque você teve que perder o trabalho, vai mudar de trabalho, mudou de relacionamentos, alguém que você acreditava que daria certo o relacionamento, de repente não deu. É um reajuste de rota, é um reajuste, um recomeço. E aí a gente tem o prazer, igual eu estava agora de manhã, de olhar e saber que ainda um ajustinho ou outro aqui podem fazer uma diferença muito grande. E a gente ontem estava acompanhando duas situações na hora que a gente estava fazendo que eu ria internamente, que era uma pessoa, e foi uma coisa muito legal, que depois a gente falou, poxa, que legal que a gente é diferente, né? Porque daí eu gosto de uma coisa e você gosta de outra. Então, por exemplo, eu gosto muito de arrastar os vasos. Eu gosto de arrastar vasos, de mudar, de ver o design do negócio, pensar como é que vai ser, como é que não vai ser, darará. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Já o Alexandre gosta de limpar, ele gosta de ficar fuçando lá, tirando cada coisinha pequenininha do lugar para poder ficar super limpo. Ele é muito ligado com esse lance da limpeza. Então, a gente se complementou nessa história. Mas era muito interessante que na hora que você estava mexendo, que eu estava ali mexendo, empurrando para cá, por várias vezes ele comentou, eu não sei o que você está fazendo, eu não estou entendendo nada, eu não vou nem me meter, eu sei que você vai fazer uma coisa boa, mas eu estou aqui perdido, não sei, porque eu arrastava, assim, tipo, parecia que estava começando de novo mesmo o jardim, do zero, né? Que tal você fazer isso na sua vida? Que tal você fazer esses arrasta-vaso aí dentro do seu jardim, né? E se você já está feliz com o que está acontecendo, já está bem, já está tudo mais ou menos no lugar, que tal você dar uma olhada nos reajustes finos de detalhes para que você comece esse ano e ele seja realmente um ano cheio de motivos para você celebrar sua vida com saúde e prosperidade durante todo o ano? Você sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esses reajustes e realmente ter um recomeço poderoso? Sabe por quê? Porque essas pessoas não param para olhar
não param para pensar, não se olham. Elas vão indo. E aí não entende por que não conseguiu fazer um reajuste fino tão legal. Porque ela não para agora para respirar, para se olhar, para entender como está o jardim, para saber se pode melhorar. Ela vai indo, vai deixando acontecer. Então eu quero te convidar agora nesse momento, hoje aqui, para você parar, respirar, se olhar, dar essa atenção. Não se distraia com televisões, com coisas, com notícias, com sei lá, só isso. Pode ter todas essas coisas, mas olha para você, porque talvez tenha aí um recomeço incrível, prontinho para começar, e um reajuste lindo para fazer ainda melhor tudo aquilo que você está construindo. Você não acha? Eu estou fazendo isso e te convido para fazer também, tá bom? Um beijo, se você estiver gostando dos vídeos, compartilha. A gente está começando 2022 e esse ano a gente tem coisas incríveis para a gente fazer juntos, tá bom? Bom dia!